Então, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso CFAflix, que é a nossa aula, nosso encontro com a turma regular, em que a gente corrige as questões da guia de revisão e aproveitamos para tirar dúvidas, dar aquele assessoramento específico. Então, aquelas questões que os alunos levantaram, que eles têm alguma dúvida específica, ou questões que surgirem aqui ao longo da aula, a gente vai estar aqui preparado para te ajudar nessa trajetória. Então, é um encontro semanal que nós temos, né, não só para falar de aspectos motivacionais, que é como eu vou começar aqui hoje a aula, mas não é só sobre isso, é sobre conteúdo, é sobre sair daqui sabendo mais do que sabia quando entrou ou revisando tópicos que não tinham sido revisados ainda. São questões certo e errado, a ideia aqui é um bate-pronto, né, de revisão para complementar seu caderno de erros e, enfim, basicamente é isso, tá bom? Antes da nossa aula, né, eu sempre faço uma oração, certo? Pedindo que Deus abençoe o nosso encontro, abençoe a nossa aula, que seja realmente uma aula muito proveitosa, Senhor Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais um dia de trabalho, por mais um dia em que eu possa estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi ao longo dessa trajetória, um pouco de experiência, de conhecimento para esses alunos que também estão aqui, uma quarta-feira à noite, buscando também uma carreira melhor, uma vida diferente, uma vida melhor para seus filhos, para sua família. E isso, eles estão dispondo do que tem mais valioso, que é o tempo deles, então que eu possa valorizar o tempo deles, tá bom? Obrigado, Senhor Deus, obrigado por o Senhor ter me capacitado a cada dia para cumprir esse mistério. Em nome de Jesus, amém. Que a gente tenha uma boa aula. Beleza, pessoal? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse aspecto motivacional. Recebi algumas mensagens de alguns alunos, poucos, né, mas que estão muito ansiosos, né? Estão entrando num período que a gente chama de estafa. O que que é isso? Cara, o cara pegou o feriado, aí ele quer o quê? Quer estudar 10, 12 horas por dia, meu irmão. Aí eu não sei, não falaram isso para mim, mas eu nunca recomendo. Encheram, né, remédio pra caramba, né? Ritalina, Vinvance, energético, Monster com café. Cara, calma, velho. Cuidado, tá? É, é como se a gente tivesse aqui numa corrida sei lá, de 3 mil metros, né? Isso, 3 meses, né? Vamos botar aqui. Então, para quem é atleta, vai fazer muito sentido o que eu tô falando aqui. E você tá ali no primeiro mês, cara, querendo não dar um tiro de 100, entende? Não é assim, entendeu? Não é assim que o aprendizado se sedimenta. Não é assim que você vai conseguir aquilo que você está almejando. Por quê? Porque você vai entrar numa estafa, entende? Você vai chegar num momento que você não vai conseguir mais estudar. E foi isso que está acontecendo com alguns alunos. Sabe? Não sei se é o caso de vocês, mas caramba, tá dando um branco, professor. Tá dando um desânimo, um cansaço absurdo. Não, cara. É lógico, pós-edital, tem que ir um pouquinho além, tem que ir um pouquinho além. Não dá para realmente achar, tá no pós-edital, pô, tem 4 horas para estudar, mas vou estudar só duas porque preciso relaxar. Não é sobre isso que eu estou falando, mas sobre o exagero, entende? Então, às vezes, cara, tem que dar um tempo mesmo. Se você sentir que tá muito cansado, cara, tem um dia lá para os alunos da mentoria, tem um dia chama-se de descanso, certo? Uma sétima missão é de descanso, então é para descansar mesmo, entendeu? É pra, cara, ir no cinema, sair pra namorar, entendeu? É lógico, faça coisas virtuosas, né, cara? Vai ler um livro que não tem nada a ver com concurso. Né, tal. Pô, o cara pega o dia de descanso, quer encher a cara, quer fazer, ir pra balada, pro frevo e tal. Aí no outro dia, eu sei, tá? Vocês ali, né, com algumas exceções, vocês não têm mais 20 aninhos, 19 aninhos, não, cara. Certo? Vocês não ficam mais de ressaca, vocês ficam doentes. Você fica um dia depois, você não consegue nem mais estudar, porque ficou lá, né? Então façam coisas virtuosas, façam coisas boas, tá? Boas para a alma. Segunda dica, cara, desinstala o Instagram, velho, na boa, tá? Eu falo isso assim, ó, professor, mas o senhor, né, vende as mentorias no Instagram e tá falando pra gente, cara, não é sobre isso, tá bom? Não é sobre isso. Lógico, eu divulgo meu trabalho lá, é muito importante. Mas, cara, não tem nada que a gente vai publicar lá. Pô, por exemplo, a gente publicou lá hoje um post sobre a lei de improbidade. Cara, nossa primeira questão hoje é sobre improbidade. A gente vai revisar praticamente tudo que a gente falou naquele post. Então, não tem nada que vai estar no Instagram que você não consiga obter em alguma das nossas aulas, em algum dos nossos materiais, certo? Então,
cara, dá um tempinho, velho. Você, que lá gera uma ansiedade, isso aqui é uma bomba de dopamina, velho. Então você quer o tempo todo ficar assim. Cara, eu falo por mim, cara. Eu falo por mim, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que revisar a matéria de vocês, tenho que preparar a aula. Cara, às vezes, lógico, eu trabalho no Instagram e às vezes eu tô aqui, caramba, poxa, e aí perco tempo que eu não poderia perder, certo? Não dar um exemplo hoje. Hoje, cara, foi, né, tava de folga da PM e minha esposa desceu com as crianças e tudo mais, e eu tive que trabalhar, trabalhei, tive reunião com a nossa equipe pedagógica para falar, né, da turma de simulados ali com vocês. Só que, cara, fiquei gastando tempo aqui, sendo que eu podia ter descido e ficado com eles ali mais tempo, entende? Então, é normal a gente cometer esse pecado, né, esse erro de gastar muito tempo no Instagram. Então, peço para vocês que estão estudando, cara, alunos ou não da mentoria, desinstala o Instagram, velho. Não sei que você trabalhe com isso. Não cai nessa, eu vou fazer um Instagram só de estudo, tá, bicho? Não precisa, velho. Você vai ver como seu tempo vai render a partir do momento que você fizer tomar essa pequena iniciativa. Bom, dito isso, dado esses conselhos, certo? Para não entrar em estafa, para tomar cuidado aí com rede social, se possível, desinstalar. Vamos resolver nossas questões? Então vamos nessa. Vou compartilhar aqui, já compartilhei para vocês no nosso. eh, Um minuto. Beleza, pessoal. Tá aparecendo aí para vocês o nosso material, bonitinho. Então vamos lá. Primeira questão. A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público e, quanto à pena de ressarcimento, depende da aprovação da rejeição ou da rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O que a lei de improbidade fala sobre isso, pessoal? As sanções de improbidade independem, certo? Independem de dano, de efetivo dano ao patrimônio público, certo? E também independem, né, a questão do ressarcimento de alguma questão de aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno, ou seja, as controladorias internas, né, da administração pública, ou órgãos de controle externo, os tribunais de contas, beleza? Então isso aí está errado esse item, certo? Tá completamente errado aí o item. 2. Existe a possibilidade de acordo de não persecução civil nos casos de improbidade, desde que eles advenham cumulativamente o integral ressarcimento do dano e a reversão da pessoa jurídica à vantagem indevida obtida. Então, eu vou voltar um pouquinho na teoria só para a gente entender aqui. A ação de improbidade administrativa ela tem uma natureza, certo? Não penal, certo? Alguns já falavam que tem uma natureza civil, vai ter uma discussão na doutrina, ou se é de sanções administrativas, beleza? Está dentro do direito administrativo sancionador. Acontece que é possível, certo? É, Antes do ajuizamento da ação de probidade, ou durante também, né? Até na fase recursal, é possível que a pessoa que tenha sido colocada no polo passivo na ação de probidade, ou seja, aquela que está sendo acusada por improbidade, que ela faça um ajuste, um acordo. Fala, olha, cara, vamos fazer o seguinte, eu aceito aqui que eu sou culpado, né, realmente causei um prejuízo erário, né, você esquece essa sanção, essa ação, porque as sanções são mais severas, inclui sanções de suspensão dos direitos políticos, né? Eu aceito aqui fazer o pagamento, o ressarcimento ao erário e, enfim, essa é uma das possibilidades, certo? E aí ela vai transacionar. Isso é o acordo de não persecução civil, certo? É possível isso no âmbito da improbidade? O que vocês acham? Está lá no 17b da lei de improbidade. Qual o erro aí da questão, pessoal? O item está errado, tá?
É que não é cumulativa essa questão, né? Dá uma olhadinha no artigo 17b, pessoal. Se possível, cola aí pra gente, para não sair aqui da tela aqui para vocês. Cola pra gente aí no no nosso chat. Tá? O erro da questão aqui é que não é cumulativo, né? Pode ser alternativo aqui os itens. E tem outras possibilidades também no acordo de não persecução civil, certo? Letra, letra B, ó. Item 3 aqui, né? Então tá errado aqui por conta, né, do... Ele está dizendo que desde que, então, é uma condicional, desde que venha cumulativamente o integral ressarcimento e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. O item 3. A declaração de bens será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato no cargo, emprego ou função. Ó, a lei, o 17b ainda fala, né, Harley? Ao menos os seguintes resultados, ou seja, não é cumulativo. O 3 está certinho, né, pessoal? O item 3 está certo. Está lá no artigo 13 da parágrafo 2º. O agente público ele deve atualizar anualmente a declaração de bens, certo? Bem como na data que ele deixar o cargo. E olha que interessante, eu lembro disso, né, cara? Quando eu entrei na PM, quando entrei, né? Quando entrei de novo no CFO, né? Você preenche lá uma declaração de bens, né, que você possui, certo? Carro, imóvel, enfim, tudo, os bens e as dívidas também, né? Tô brincando, acho que só os bens lá, que é a exigência você declarar, tá bom? 4. Considera-se ato de improbidade, está certa 3. Considera-se ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizados por condutas específicas, como revelar fato sigiloso ou negar publicidade a atos sem justificativa legal. Tá certinho aqui, né, pessoal? O que acontece? Lembra-se que os princípios, né, a violação de princípios, o rol da violação de princípios é um rol taxativo, beleza? É um rol taxativo. Então não admite-se ali violações amplas ou genéricas de princípios da administração pública. Tem que ser algo, além de estar previsto lá no artigo 11, tem que ser também algo aviltante, algo que realmente gerou, né, alguma repercussão no âmbito da administração pública. Não pode ser um mero erro, uma irregularidade formal, né, ainda que viole os princípios da administração pública, porque aí você tem outros instrumentos do direito administrativo. Bom, então tá certinho ali. Vamos para a questão 5 agora. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados e municípios e os territórios, dotados de autonomia política e administrativa conforme a Constituição Federal. Pessoal, território tem autonomia política e administrativa? Não tem, né, pessoal? Tá falso isso aí. E tá faltando DF também, né? E, enfim, e a questão do território, tá, pessoal? Cuidado, o território não tem autonomia política e administrativa. São equiparados a autarquias, né? Administrativas e pertencem à União. Beleza? 6. De acordo com a Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito tributário, financeiro. Isso aqui tá tranquilo, né? Isso aqui é para o peão não zerar, né? Mas tem questão que é isso, né, cara? Então, tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico são direitos que compete à União legislar concorrentemente, não é isso? Concorrentemente. Só cuidado, tá, pessoal? É concorrentemente com União, Estados e DF, não é com os municípios, beleza? Os municípios podem suplementar a legislação. Tranquilo? 7. Os bens pertencentes aos estados incluem as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, bem como as terras devolutas que não estejam reservadas à União. Tá certo isso aí, né? Tá no artigo 26 da Constituição Federal, certinho esse item. E quais são as terras devolutas que pertencem à União? Agora apertei vocês? O que a Constituição fala? O que é terra devoluta? Pronto, melhorou aí. Exatamente, Canabrava. Terras que nunca pertenceram a ninguém, certo? Que não foram propriedade de ninguém. Quais que são da União, pessoal?
Vamos lá, vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Aquelas localizadas na faixa de fronteira. Muito bom, Canabrava. E quanto que é a faixa de fronteira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não deu tempo de olhar no Google. 150 quilômetros, Canabrava. Isso, Márcio. Beleza? Beleza, pessoal. É isso, né? Vamos lá, item 8. Item 8. Esse item 8 tá errado, né? Tá tranquilo essa aí. Por quê? Ele fala o seguinte: a fiscalização financeira, contábil e orçamentária dos municípios será exercida pelo Poder Executivo Estadual e analisará as contas anuais do município e emitirá parecer prévio a ser considerado nas câmaras municipais. Ei, jovem, vem cá. Imagina na prefeitura dessa aí, interiorzão do Brasil. A Constituição vai falar assim, ó, para fiscalizar, né, as finanças, a contabilidade, o orçamento desses municípios, vai caber à própria prefeitura. Não faz sentido nenhum, né? Ou o Poder Executivo Estadual, ou o governo do Estado. Faz. É o poder legislativo, não é isso? E aí que ele pode ser exercido? Que pode ser exercido pelos tribunais de contas do Estado ou nos municípios, que são poucos que tem, né? Tribunais de contas municipais. Beleza? E sim, tem que ser julgado pela Câmara Municipal. Então o erro está aqui, não o Poder Executivo Estadual. Tá bom? Questão 9, vamos de direito penal militar. E aí, pessoal, sistema trifásico para aplicação da pena, considerado sucessivamente circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causa de aumento de pena, também se aplica no Código Penal Militar? O Código Penal Militar tem o mesmo sistema de aplicação de pena nesse ponto que o Código Penal Comum? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? Verdadeiro, tá? O que que eu quero que vocês revisem aí? Anotem aí, tá? O que que vocês vão fazer de revisão? Vocês vão pegar aí as circunstâncias judiciais do Código Penal Militar, que é o artigo 69, e vocês vão comparar com o artigo 59 do Código Penal. E vocês vão fazer a mesma coisa em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, que lá no Código Penal Militar, tá no artigo 70 do Código Penal Militar e no artigo 73, e vão comparar com as circunstâncias atenuantes e agravantes do Código Penal comum. Então, faça uma revisão de lei seca. Para quê? Para evitar que o examinador venha com você, né, e coloque lá na tua prova uma circunstância judicial exclusiva do Código Penal comum, dizendo que que é uma circunstância do Código Penal militar, entende? Ou vice-versa. Tranquilo? Então, o examinador gosta de fazer isso aí. Colocar uma circunstância agravante, por exemplo, ter o ato sido praticado em serviço. É algo que é agravante genérica do Código Penal Militar, mas não é do Código Penal comum, certo? Questão da embriaguez, que a gente trabalhou no último encontro dos alunos da reta final, certo? A embriaguez, ela tem uma característica diferente ali no Código Penal comum do Código Penal Militar. A embriaguez é agravante no Código Penal comum? E aí, sim ou não? Somente a pró-ordenada, né? E no Código Penal Militar? Somente a pró-ordenada que é agravante? Não. No Código Penal Militar, a culposa também, né? Qualquer embriaguez não voluntária é agravante no Código Penal Militar. Mas aí vem mais uma pergunta. Mas para o civil também? O civil que comete crime militar, embriagado, ele incide essa agravante? Para o civil, não. Certo? Para o civil, só é agravante a embriaguez pré-ordenado. Beleza? Tranquilo nisso aí? Beleza, então. Vamos para a próxima. Então, faça essa revisão aí no item 9, tá? Item 10. No direito penal militar, as penas acessórias podem ser aplicadas de forma independente, sem a necessidade da condenação à pena principal. E aí, pessoal? Errado, né, pessoal?
Ó, no direito penal militar, presta atenção, você não tem substituição de pena privativa de liberdade por pena acessória. Agora, no direito penal comum tem, né? Você substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, não confundam isso, ok? No direito penal militar, a pena acessória ela só pode ser aplicada se houver a condenação na pena principal. Ela é muito parecida, né? Você vai juridicamente com os efeitos de uma condenação, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo instituto. Tá? O direito penal militar vai chamar de pena acessória. Tem que decorar as penas acessórias? Tem que decorar as penas acessórias. Beleza? Quais são as penas acessórias no direito penal militar? Perda do posto é patente, que só se aplica aos oficiais. Vamos lá, aquelas que só se aplicam aos oficiais primeiro. Vamos lá. Perda do posto é patente, incompatibilidade com o oficialato, o que mais? Indignidade para o oficialato. É isso? Então temos três penas ali que só se aplicam aos oficiais. Certo? Qual a diferença da indignidade para oficialato para incompatibilidade para oficialato? Os crimes que são aplicáveis, né? Independentemente da pena, tá, pessoal? Independentemente da pena, tá? O grande lance aqui é o que é o seguinte: a perda do posto e a patente dos oficiais, ela ocorre como pena acessória após uma condenação, certo? A uma pena privativa de liberdade, transitada em julgado, acima de 2 anos, beleza? E depende de um julgamento por um tribunal colegiado, por um tribunal especial, certo? Então, os oficiais, eles só perdem o posto e a patente após esse julgamento por um tribunal especial, beleza? Ah, ele foi condenado a uma pena acima de 2 anos, perdeu o posto e a patente automaticamente? Não, né? Tem que ser passar para o colegiado. Você vai ter uma discussão na jurisprudência se no caso da tortura, se a perda não é automática, beleza? Nós também temos agora, né, um novo efeito da condenação em relação aos crimes relacionados ao feminicídio. Não é isso? Também vai ter. Isso, exatamente. O Márcio perguntou, o professor Maria da Penha. O que que eu sugiro você? Não tem caso concreto ainda, tá, Márcio? Não tem caso concreto ainda. A lei foi do final de dezembro. O... Acho difícil o examinador entrar nessa bola dividida, tá? Acho difícil. Ou ele vai perguntar numa questão genérica de direito penal militar, sobre essa questão da pena acima de 2 anos para o oficial, que não perde o posto automaticamente, beleza? Então, se ele estiver perguntando lá no direito penal militar, você vai por esse caminho. Agora, se for uma questão de Maria da Penha, cara, segue a alteração legislativa, tá bom? Mas, como eu falei, eu acho difícil o examinador entrar nessa bola dividida, por quê? Porque é um tema novo, não tem jurisprudência, é uma questão que ele vai colocar para pedir para ser anulada. Pessoal, vocês repararam que já há um tempo, né, a maioria das questões elas estão vindo puramente de lei seca ali, ou jurisprudência muito consolidada. Por quê? Porque o que nos trouxeram, né, o que me falaram uma vez de bizu, pode fazer sentido ou não, mas é que os examinadores estavam recebendo por questão que não seria anulada. Entende? Então, qual é o jeito mais seguro de fazer uma questão, ser remunerado e não entrar em bola dividida, cara, né? É não entrar em bola dividida. Beleza? Então, assim, não fica muito preocupado assim, com algumas coisas muito polêmicas. É lógico, é bom para a gente, né, desenvolver nosso raciocínio jurídico e tudo mais, mas não fique com aquela, cara, e se o examinador fizer isso, cara, sacanagem. Bicho, 0,01% das questões, né, da tua prova, vamos, a prova vai ter 80 questões, né? Então, se tiver uma questão ou duas no máximo, certo? Que vão, sim, ser polêmicas e tudo mais, eu aposto nisso aí, tá bom? Então, traição, covardia e espionagem, né? Covardia e espionagem são crimes que geram o quê? Indignidade ao oficialato, não é isso? Independente da pena aplicada, ele pode ser condenado a 1 ano. E outros crimes, tem um rol de crimes lá. Desrespeito a símbolo nacional, crimes patrimoniais.
roubo, certo? Roubo, estelionato, extorsão, crimes patrimoniais, peculato, não é isso? Tem um rol de crimes ali. Já a incompatibilidade são dois crimes. Quais são os dois crimes da incompatibilidade com o oficialato? É o 141 e o 142, não é isso? Tentativa contra a soberania nacional e entendimento para gerar conflito com o Brasil, né? Gerar um conflito internacional com o Brasil. Algo nesse sentido, né? Beleza? Então, revisão aqui rapidamente: crimes, penas acessórias. Aí tem as penas acessórias que se aplicam somente às praças, né? Que é a exclusão das Forças Armadas, certo? Exclusão das Forças Armadas. Professor, se está escrito exclusão das Forças Armadas, não se aplica aos policiais militares, bombeiros militares? Não, não viajam, né? Se aplica também aos policiais, beleza? É, temos a perda da função pública, não é isso? Então tem que estudar as penas acessórias todinhas, tem que decorar elas também, tá bom? Mas lembrar que elas só podem ser aplicadas se, né, se elas são dependentes, né, da pena principal. 11. A pena de impedimento é uma pena restritiva de liberdade aplicada exclusivamente ao crime de insubmissão, conforme previsão expressa no Código Penal Militar. Tá certinho, né, pessoal? Tá certinho isso aí. Só se aplica ao crime do artigo 163, né? Perdão, 183. 163 é recurso de obediência. 163, 183, beleza? E também, pessoal, boa parte da doutrina, cuidado com o crime de submissão, tá? Boa parte da doutrina considera-se um único crime propriamente militar. Boa parte, eu digo, Cícero Coimbra Neves, que foi o doutrinador do último concurso aí para soldado. É, considera também um único crime propriamente militar praticado por civil. 12. A perda do posto à patente de oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos ocorre automaticamente com a sentença condenatória. Entendeu? Um item desse aqui a gente marca errado, né? Ah, mas professor, e na tortura, e na Maria da Penha? Não, cara, ele não está cobrando a exceção, né, a restrição, ele está abordando de forma ampla, né? Não adianta você depois chegar a pedir para anular a questão, sendo que ela está falando de forma ampla, beleza? É isso aí. Inclusive que foi incluído, né, pela nova reforma do Código Penal Militar, tá bom? O que que fere a individualização da pena? Depende, para o STF tudo fere a individualização da pena, né? Pois é, na verdade, além disso, né, cara, você tem também, você tem também a própria redação do Código Penal Militar, que fala que depende de um julgamento por um tribunal específico. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos acelerar aqui para a questão 13. A ação penal militar, em regra, é pública e incondicionado, sendo promovida pelo Ministério Público Militar, salvo nos crimes previstos no artigo 136 a 141, que dependem de requisição. E aí, pessoal, tá certinho, né? Esses crimes são crimes contra a segurança externa do país, beleza? Eles vão depender de requisição de quem? Se militar, certo? Do comando militar. Presta atenção, tem gente estudando com material desatualizado até hoje. Do comando da força, certo? Se civil, se civil, ministro da Justiça. E se tiver coautor militar? Se o civil praticar em coautoria com o militar? E aí, pessoal, se for coautor, aí é o comando da força. Próximo.
14. Vamos abrindo aqui o negócio, sair da guia de revisão, né? Voltou a guia de revisão para vocês aí? Beleza. O comandante-geral da PM ou dos bombeiros é a autoridade competente para exercer polícia judiciária sobre os militares estaduais sob seu comando? E aí, pessoal, certinho, né, esse item, né? O comandante da força, ele tem, né, o exercício de poder judiciário militar. Beleza? 15. O inquérito policial militar é iniciado sempre mediante requisição do Ministério Público Militar? Não. É possível, sim, tá? Um comandante de determinado batalhão, de determinada área, ou o próprio comandante da força, iniciar a instauração de um inquérito policial militar. Beleza? Então a 15 está errado, a 14 está certo. A denúncia da ação penal militar deve conter a designação do juiz, a qualificação do acusado, a descrição detalhada do fato criminoso, as razões da convicção e o rol de testemunhas, podendo ser dispensado esse, caso o Ministério Público disponha de prova documental suficiente. Pessoal, o que é isso aqui? É a literalidade, certo? Do acordo do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Beleza? Então, é sobre os requisitos da denúncia. Beleza? Aqui eu mesclei questões de direito penal e penal militar. Vamos lá. 17. A ilicitude é a contrariedade do fato típico e ordenamento jurídico. E o juízo de ilicitude ocorre após a análise de tipicidade, conforme a teoria da indiciariedade adotada pelo Código Penal. E aí, tá certo isso? Tá certo ou errado isso aí? Tá certo. Teoria também conhecida como ratio cognoscendi, né? O 14 ele colocou errado. Bruno, cuidado com isso, tá? É lógico que na prova de oficial da PMDF vão ser múltipla escolha. Então, assim, eu já falei isso para vocês, né? A gente vai sempre procurar, ainda que a gente achar que a questão tá duvidosa e tudo mais, a gente vai procurar aquela que tá mais certa e procurar o erro, né, cabal das outras. Então, aqui não tá errado, né? Ela fala que é, não fala que são as únicas, beleza? Se ele falasse que fossem as únicas, ele colocaria, ele reforçaria, ó, exclusivamente e tal, beleza? E aqui, a 17 está certa, né, pessoal? O que é a teoria da indiciariedade adotada pelo direito penal brasileiro, né? Da ratio cognoscente? Aqui, se um fato é típico, se ele preenche os requisitos da tipicidade, o que é tipicidade, né? O que é o fato típico para o direito penal? Comum, segundo a teoria finalista, que se aplica ao direito penal comum, não ao direito penal militar. É o fato ter tipicidade formal e material, ou seja, aquela conduta que o sujeito praticou, ela tem que se amoldar, ela tem que se encaixar em um exemplo que esteja positivado, que esteja normatizado, definindo aquele comportamento como crime. Tem que ter uma ação ou omissão, ou seja, não existe fato típico se não houver ação ou omissão humana, certo? Tem que ter o quê? Dolo ou culpa. Não existe, em tese, responsabilidade objetiva no direito penal comum, né? Você tem doutrinadores que vão elencar algumas exceções, no caso da rixa qualificada, no caso do crime também, do Código de Trânsito Brasileiro, de não deixar de prestar socorro e tudo mais, mas em regra, né? Em regra, você tem que ter dolo ou culpa, beleza? Para você configurar um fato típico. Além disso, tem que ter um resultado. O resultado pode ser jurídico ou naturalístico, certo? Mas tem que ter. Existem crimes que não têm resultado naturalístico. Ora, o desacato é um crime que não tem resultado naturalístico. Ele não altera a realidade, né? Ele não altera o mundo dos fatos. Mas ele tem um resultado jurídico. Ele ofende, né, a administração pública, e a honra subjetiva ali do funcionário público no desempenho da sua função. Beleza? Então tem que ter esses elementos para ter tipicidade. Então, se eu estou diante de um fato que tem todos esses elementos de tipicidade, há um indício que ele também seja ilícito. Não uma total identidade, certo? Mas há um forte indício. O que é o indício? Ó, o fogo, ó. Onde há fumaça, há fogo. Não é isso? De que também seja ilícito. E a ilicitude a gente vai é, analisá-la por exclusão.
certo? Então, se o fato foi praticado, ok, foi um fato típico, mas foi praticado em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito nível legal. Opa, então não tem ilicitude. Beleza? Basicamente isso que que o item está trazendo para a gente. Beleza? Um resultado que se liga através do nexo causal é penalmente relevante por conta da tipicidade. É isso aí. Vocês estão craque. Revisamos isso aqui, certo? Só cuidado, que eu estou falando de teoria finalista, tá? Quando falar de direito penal militar, também adota a teoria da indiciariedade, só que os elementos do fato típico são outros, certo? Qual é a diferença principal ali no direito penal militar, nas teorias, na teoria finalista adotada no Código Penal Comum, da teoria neoclássica, né, ou causal do Código Penal Militar? Que é a principal diferença dos elementos ali? Vocês lembram disso? Se eu tenho uma conduta, presta atenção nisso aí, cara. Se você não está lembrando, anota isso aí. Se eu tenho uma conduta que tem o seu dolo excluído no direito penal comum, eu digo que essa conduta não tem tipicidade, não tem fato típico, beleza? Então, a ausência de dolo na conduta, de dolo e culpa na conduta, exclui o próprio fato típico. Eu nem analiso os outros elementos, nem analiso ilicitude, nem analiso culpabilidade. Mas no direito penal militar, dolo e culpa estão aonde? São elementos do quê? Da ilicitude? Permanece no fato típico? Quem não lembra? Fala, seja sincero, professor. Eu acho que o senhor já falou isso alguma vez na minha vida, mas não estou lembrando. Seja sincero. Ou não, eu lembro disso aí, professor. Se lembra, fala. Faz parte da culpabilidade. Exatamente. Muito bom. Beleza? Ó, dever de casa aí para vocês que não estão lembrando. Vocês vão pegar um quadro, certo? Vão pegar um quadro, vão escrever Teoria Finalista, Código Penal Comum. E vocês vão anotar todos os elementos da estrutura analítica do crime, perfeito? No direito penal comum. Então, a gente falou do fato típico, né? Falou da ilicitude, falou da culpabilidade. Então, vocês vão escrever. E vou fazer a mesma coisa para o direito penal militar, certo? Cara, se você entendendo isso aqui, você vai entender muita coisa do direito penal e do direito penal militar, certo? Entender algumas questões que às vezes parecem complexas, mas, cara, ela só quer que você entenda, certo? Quais são os elementos de cada uma dos substratos, né, da estrutura analítica do crime. Beleza? Vamos lá para 18. O estado de necessidade é um excludente de ilicitude, que exige, entre outros requisitos, o perigo atual e não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente, ainda que de forma culposa. Pessoal, esse 18, tá? Ele, se o perigo foi causado de forma culposa, certo? É possível alegar estado de necessidade, tá? Então, se ele provocou dolosamente, não tem como ele alegar estado de necessidade. Mas se foi por negligência, é possível esse alegar. Professor, você tem como dar um exemplo? Pensar num exemplo aqui. Bom, vamos supor que você está cozinhando aí na tua casa, certo? E aí, você estava lá assistindo o jogo do seu time, e aí você ficou indignado. Oh, meu time perdeu, não sei o quê. Aí você vai. Vou contar uma história para vocês, de quando eu era adolescente. Adolescente não, eu era criança, uns 11 anos. Aí eu, mas não tinha, não tem nada a ver com time, tá? Mas aí você lembra aqueles prédios que tinha aquelas lixeiras que você jogava, você abria assim, de dentro do apartamento você abria e aí você jogava as coisas pelaquela lixeira e caía lá no fundo lá do prédio. Alguém lembra desses prédios assim? Ou eu tô muito velho? Hoje não tem mais, é completamente anti-higiênico e tudo mais, né? Mas enfim, rapaz, eu não sei o que que deu na minha cabeça. Eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe me deixou sozinho em casa, eu e minha irmã, e eu tava lá.
Aí tava um monte de jornal velho lá, que a gente assinava o jornal na época. Eu falei, cara, vou jogar esse jornal fora. Só que não queria só jogar o jornal fora, né? Eu fui lá dolosamente, peguei, ó, botei fogo no jornal e joguei lá na lixeira, lá embaixo. Meu irmão, bombeiro, porteiro ligando. Cado, você é doente. O que você fez? Quase botei fogo no prédio, né? Minha mãe me deu um esporro. Enfim, histórias de uma criança que não sei o que deu na minha cabeça naquele dia. Então eu provoquei um incêndio dolosamente, beleza? Vamos supor, né, que esse incêndio se, se alastrasse, né? E aí, para eu, sei lá, salvar alguém ou salvar algum bem, eu utilizasse a força e danificasse alguma porta, enfim, praticasse o crime de dano ali, beleza? Eu poderia alegar estado de necessidade nesse caso? Não, por quê? Porque eu provoquei dolosamente, certo? A situação de perigo, beleza? É diferente de você que está cozinhando lá na tua casa, entendeu? E, pô, de repente você esqueceu o fogão aceso e começou a pegar um fogo, esse fogo se alastrou e aí você, para salvar alguém, para salvar algum bem, né, vai lá, quebra uma porta, entende? Aí você pode alegar o estado de necessidade. Por quê? Porque você provocou essa situação por uma negligência, tá bom? Então, essa questão aqui, 18, certo? Ela está incorreta por conta disso. Porque é possível, né, que você alegue estado de necessidade quando a situação de perigo foi causada culposamente. Beleza? Ô, Márcio, eu morava no interior, não tinha prédio. Tá, mas vocês entenderam, né? A historinha. Estudo é só para vocês memorizarem que estado de necessidade é possível alegar quando a situação de perigo foi causada culposamente. Bom? Então, gravando aqui, deixando gravado, registrado um crime de incêndio que eu pratiquei, um ato infracional análogo ao incêndio que eu pratiquei com 10 anos de idade. Mas já prescreveu, né? 2025. Tá bom. Vamos lá, pessoal. No direito penal militar, o excesso culposo é tratado como causa supralegal de culpabilidade, conforme previsão expressa no Código Penal Militar. Vamos lá, pessoal. Qual a diferença do excesso no direito penal militar e no direito penal comum? Uma sutil diferença. Quando você abre lá o artigo 23, parágrafo único do Código Penal Comum, o que que você tem? Que o excesso vai ser punível, não é isso? No Código Penal Comum, se você é, utilizou-se de uma das excludências de licitude, mas você agiu em excesso, você vai responder por esse excesso. No direito penal militar, como o colega colocou lá, o excesso, ainda que doloso, o juiz pode atenuar a pena e é possível, certo? Um excesso excusável. Então, se aparecer essa palavra, excesso excusável, excesso inevitável, excesso, anota isso aí, decorrente de perturbação de ânimo ou de uma inevitável surpresa, não é isso? Esse excesso, ele exclui a culpabilidade, né? Ele afasta a culpabilidade, é isento de pena, é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, mas é o excesso excusável, tá bom? Não é o excesso culposo, tranquilo? Então, o erro aqui está dizendo que o excesso culposo poderia excluir a culpabilidade e seria uma causa supralegal. Na verdade, tem a previsão expressa de um excesso excusável, ok? Então não é supralegal, tem essa previsão expressa, diferente do direito penal comum, que só tem essa possibilidade, né, do excesso ser punido. E além disso, no excesso no Código Penal Militar, você tem essa possibilidade dele atenuar a pena, ok? Vamos para a próxima questão. Então, está errada 19, tá, pessoal?
20. Todas as excludentes de licitude, como está a necessidade, legítima defesa, se comunicam aos coautores e partícipes, tornando lícita a conduta de todos os envolvidos. E aí, pessoal? Essa questão é boa, né? Imagine a seguinte situação, certo? O Theo acha que está errado essa questão. Eu entendo, tá, que essa questão está certa e eu vou dizer por quê. Qual é a teoria que a gente adota no concurso de pessoas? Você tem a teoria da acessoriedade mínima, da acessoriedade máxima. Lembram disso? Então, por exemplo, limitada, não é isso? Muito bom, acessoriedade limitada. O que que ela quer dizer para a gente? Que no concurso de pessoas, certo? O agente responde, certo? O agente responde, bastando que a sua conduta seja típica e ilícita, não é isso? Então, por exemplo, se o Theo e o concurseiro aqui utilizam-se de uma. Não, presta atenção. Essas teorias aqui não é só. Isso não diz respeito à questão de responde na medida da sua culpabilidade. Essa teoria, né, a teoria da acessoriedade limitada, ele está dizendo o seguinte: olha, quando o fato for típico e ilícito, né, e for praticado em concurso de pessoas, será caracterizado o concurso de pessoas, ainda que não culpável. Vou dar um exemplo para ficar claro aqui, Soares, Davi. Imagine a seguinte situação: o camarada vai lá, junto com um menor de idade, um peba menor de idade, e pratica um roubo, certo? Eles respondem em concurso de pessoas, o menor é inimputável. Se a inimputabilidade se comunicasse, né, se a gente adotasse outra teoria, não responderia. Né? Por quê? Porque ele não é culpado. Entende? Ele é inimputável. Mas não, a gente adota a teoria da acessoriedade limitada, então basta que seja, de fato seja típico e ilícito, que há comunicabilidade. Beleza? Para o concurso de pessoas. Perfeito? Estão me pegando aqui agora? Estão entendendo aqui onde eu quero chegar? E aqui ele está falando das excludentes. Com as excludentes é a mesma coisa, Théo. Certo? Então, por exemplo, você é policial, vocês estão numa operação, vão abordar um sujeito, o camarada vai lá, bota a mão na cintura, saca uma arma. Aí vocês dois disparam ali, certo? Em legítima defesa. Vocês são coautores de um fato típico que tipifica ali um homicídio. Concorda comigo? Mataram alguém. Ah, teve dolo? Teve dolo. Teve nexo causal? Teve nexo causal. Teve resultado? Teve. Tá tipificado? Tá. Fato típico. Mas vocês agiram em legítima defesa. Então vão afastar a ilicitude só de um dos policiais ou dos dois, dos coautores? De todos eles. Por quê? Porque a gente adota a teoria da acessoriedade limitada. Então, o fato típico e ilícito se comunicam aos coautores. Né? Para ter concurso de pessoas, basta que o fato típico seja, basta que a circunstância apresente um fato típico e ilícito. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando não tem uma excludente de ilicitude, também afasta a ilicitude para também todos os coautores partícipes. Faltou aqui só um detalhe, né, que a gente tem que lembrar, é o quê? Que o coautor ele tem que saber que ele está agindo em legítima defesa, certo? Mas a questão pode estar até incompleta, mas não está errada. Entendeu aí, Théo? Essa questão é muito boa, tá? Ela exige um raciocínio jurídico um pouquinho mais amplificado, mas é isso. Estou preparando vocês para o pior. O excesso acidental, resultante de caso fortuito ou força maior, durante a prática de um ato acobertado de excludente de licitude, é penalmente irrelevante e não gera responsabilidade ao agente. Pessoal, isso é justamente o que eu estava falando, cara. Pessoal, se eu tenho caso fortuito ou força maior, certo? Se o excesso foi gerado por um caso fortuito ou força maior, ou seja,
ele não decorre da conduta, geralmente, do próprio agente, certo? Então, de fato, né, vai afastar a ilicitude da conduta do sujeito, beleza? Estou tentando falar de um exemplo aqui para vocês que seria um excesso por um caso fortuito ou força maior, certo? Hum, pensar num exemplo aqui para vocês. Mas aí não seria fortuito ou força maior, né? Primeiro, cara, ó, se tem caso fortuito ou força maior, você não tem voluntariedade, certo? Você não tem voluntariedade na conduta. Então, imagine a seguinte situação. Deixa eu tentar pensar num exemplo aqui que vai ficar interessante para a gente. Eu acho que faz você tá de uma manifestação, você tá lá no comandante de choque, lá você oficial, beleza? E aí você determina que utilize, né, determinados agentes químicos ali para dispersar a multidão. Tudo dentro da técnica, dentro do padrão, beleza? Só que aí, o que que acontece? A multidão não permanece inalterada, certo? E você acaba cometendo um excesso. Você acaba disparando mais agente químico do que o normal, beleza? Só que, nisso, a multidão se dispersa. Só que a multidão se dispersa, vem um vento muito forte, né, e joga ali aquele gás concentra o gás em um determinado local e essas pessoas começam a pisotear umas às outras, entende? Então, assim, embora tenha tido um excesso na utilização, essas pessoas que se lesionaram por causa do pisoteamento foi por conta de uma situação de um caso fortuito ou força maior, não foi deliberado pelo agente, né, por quem praticou a conduta. Então, assim, caso fortuito ou força maior são eventos da natureza, ou quando a pessoa é obrigada a praticar uma conduta, né? A gente fala muito na questão da embriaguez, né? Quando o cara é obrigado a se embriagar, certo? A embriaguez dele não é voluntária, certo? É determinada por força maior. Então, isso vai afastar sim, a culpabilidade, no caso da embriaguez, né? Então, aqui o excesso também entendo que seria possível, certo? Então, cuidado, pessoal. Quando falar aqui, ó, caso fortuito ou força maior, meu irmão, tá tirando a voluntariedade do agente, beleza? É justamente isso. É um caso porque o Carlos confundiu, né? Vamos lá, vamos para 22, pessoal. 22. A posse de drogas para consumo pessoal, prevista na lei de drogas, no artigo 28, não configura crime, mas sim infração administrativa, sujeitando o autor a medidas como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a curso educativo. Errado, né? Somente a maconha, tá? Somente a maconha. E no caso da maconha, é, no caso da maconha, não tem, tá, a prestação de serviço comunitário, é só advertência e comparecimento a curso, beleza? As sanções. Ó, Theo, o que que seria uma embriaguez involuntária? Pode ser essa, né? Essa que a doutrina fala, né? O cara trabalha num alambique, aí por conta dele passar o dia sentindo o cheiro, né, da cachaça, ele volta embriagado e tudo mais. Ele cai num tonel de vinho. São exemplos meio fictícios, né? Vamos dizer assim. Às vezes saem as notícias, né? Falando, o trabalhador no alambique tava. Mas, cara, por exemplo, trote, né? O camarada amarra ali o calouro, o camarada nunca bebeu, nunca fez nada, e quer participar do trote, não quer participar do trote, mas ele é obrigado, aí, pô, força maior, entendeu? Ou então, ele está tomando um remédio que ele não sabe, o médico não orienta ele, dizendo que o remédio, se tomar, ingerir bebida alcoólica, vai potencializar os efeitos da embriaguez e deixa ele o quê? Inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Beleza? São exemplos mais comuns ali, né?
Cara, na boa, o GC perguntou, professor, a teoria causalista neoclássica ainda é aplicada em alguns casos no CPM? Cara, para prova, a gente tem que entender dessa forma, sabe? Mas na jurisprudência, principalmente em tribunais de primeira instância e tudo mais, cara, é teoria finalista, né? É essa a tua dúvida, GC? Para fim de prova, de concurso, a gente tem que ficar atento a esse detalhe aí da teoria neoclássica, né? Mas na jurisprudência do dia a dia, quem advoga no penal militar e tudo mais, beleza? É a. Ian, confere para mim, cara, eu tô. É prestação de serviço à comunidade, certo? Que não se aplica a ele, beleza? Próximo. A reincidência para as penas do artigo 28 é específica, ou seja, a pena é considerada quando houver condenação anterior pelo mesmo crime de porte para consumo pessoal. É isso mesmo, né, pessoal? E lembrando, né, a jurisprudência não entende como reincidência, esse camarada né, caiu no 28 lá 300 vezes, pagou uma medida educativa dessa, aí ele pratica um furto. A jurisprudência entende que ele não é reincidente. Então, assim, é muita benevolência com o noiado, né? Tranquilo? Próxima questão. O tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º do artigo 33, é equiparado a crime hediondo? Não, né, pessoal? O artigo 33, o tráfico privilegiado, parágrafo 4º, não é equiparado a hediondo. Tá errado. Essa questão aí tá melzinho na chupeta, né? Lei Maria da Penha. Eu vou falar de algumas alterações aí, né? Lei 14.994 passou a prever o feminicídio como crime autônomo, desvinculando-se do homicídio qualificado, estabelecendo pena de 20 a 40 anos. Tá certinha essa questão, né? Certíssima essa questão aí. Para aplicação da Lei Maria da Penha, é necessário que a vítima coabite com o agressor, exceto nos casos de relação íntima de afeto. Não é necessário, né? A coabitação pode ser por convivência familiar também, ou por relação íntima de afeto. Bom? Ian, eu entendo que não cabe TCO mais, tá? Ainda mais agora que transitou em julgado essa decisão. Por quê? Porque o termo circunstanciado de ocorrência, ele, segundo a Lei 9.099, é para crimes de menor potencial ofensivo, beleza? E não para infração administrativa, para infração de menor potencial ofensivo. Tranquilo? Aí depende da polícia, hein? Cada polícia regulamentou de uma forma, tá bom? Aqui na PMDF, só para fins de curiosidade, a gente apreende a droga, faz um auto de apreensão, o maconheiro assina e leva a substância entorpecente para as nossas sessões de crime de menor potencial ofensivo. Tem um local lá de apreensão e encaminha a ocorrência para o juizado especial criminal, beleza? E aí o juizado vai chamar ele. Não, liberado sempre foi, cara. Liberado sempre foi. Não, mas Ian, às vezes, aí depende como é que a tua polícia normatizou, entendeu? Várias polícias estavam, como a decisão não tinha transitado julgado, algumas polícias falaram, não, a gente vai continuar fazendo TCO aí. Mas tecnicamente é errado, você concorda comigo? Né? O termo circunstanciado de ocorrência é para crimes de infrações de menor potencial ofensivo. Se é uma infração administrativa, então daqui a pouco você está fazendo TCO porque o cara está dirigindo sem cinto, né? É uma infração administrativa, beleza? Vamos lá. Para aplicação, a gente botou. Quais são, então? Pode ser coabitação, relação íntima de afeto ou convivência familiar, né? São hipóteses aí de aplicação da Lei Maria da Penha. 27. A violência psicológica contra a mulher, tipificada na Lei Maria da Penha, inclui condutas como humilhação, chantagem e vigilância constante. Como é que tá o gabarito aí dessa questão, né?
Eu acho que eu botei certa, cara, mas altera o gabarito aí, porque, embora a violência psicológica esteja descrita, né? Descrita na Lei Maria da Penha, ela não tem crime, né? Como é que tá no nosso gabarito aí, o 27? Então faz esse favor para mim. Faz essa alteração de gabarito. Ian, faz isso para mim, cara. Bota aí a questão 27 é mudança de gabarito, tá errado, né? Porque assim, as, as condutas de humilhação, manipulação, chantagem, vigilância constante, de fato, configuram violência psicológica. Mas não tem, esse crime não está tipificado na Lei Maria da Penha, né? Ele está tipificado no artigo 147b do Código Penal. Tá bom? 28, alteração é importante. A ação penal de crimes de ameaça contra a mulher no contexto de violência doméstica é pública e incondicionada. Exatamente, né? Então, crime de ameaça contra a mulher no contexto de violência doméstica ou por menosprezo da sua condição de mulher é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? E aí, vamos até o final? Vamos até a 42? Quem firma? 46, né? Ou vamos dar uma pausa e a gente continua semana que vem? Então, bora. Então, vamos nessa. Vamos lá. Direito processual penal. Questãozinha um pouco mais complexa e jurídica, tá? A teoria da asserção, aplicada às condições da ação penal, determina que a análise da legitimidade, interesse de agir e justa causa deve ser feita com base na narrativa da denúncia, antes da instrução probatória. Pessoal, o que é teoria da asserção? E quais são, o que configura justa causa? 27 ficou errada, tá, pessoal? Porque não tem, embora essas condutas, né, de humilhação e tudo mais estejam descritas na Lei Maria da Penha, o crime de violência psicológica não está tipificado pela Lei Maria da Penha, né? Ficaria certo se falasse assim: as condutas que caracterizam violência psicológica estão tipificadas na Lei Maria da Penha. Aí eu daria o item certo. Mas o crime de violência psicológica não está tipificado na Lei Maria da Penha. Beleza? Mas, ó, repare aqui, as condutas realmente são essas de violência psicológica. E cuidado para não confundir com violência moral, tá? Violência moral são os crimes contra a honra. Tranquilo? Voltando aqui na 27. Vamos voltar para 29, vamos falar de teoria da asserção, pessoal. Pois é, mas o Márcio falou, mas professor, inclui conduta, mas cara, ele não. Eu acho que assim, tipificada na Lei Maria da Penha ficou muito. Anula essa questão então, velho. Tá bom? Anula essa questão. Beleza? Assim, o importante é o quê? Vocês não confundam o que é violência psicológica com violência moral, as condutas que caracterizam cada uma delas. Que você lembre que o tipo penal de violência psicológica, ele não está na Lei Maria da Penha. O único crime que está na Lei Maria da Penha é o crime do 24A, de descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele está no Código Penal, no 147b. Beleza? Então, o objetivo dessa questão era isso. Não confundir violência psicológica com violência moral. Revisar o local onde está tipificado esse crime. Beleza? Basicamente isso aí. Ó, concurseiro, vamos lá. A sua resposta está quase certa. Porque aqui eu estou falando de justa causa para a ação penal. Vocês já ouviram falar de standard probatórios? Já ouviram essa palavra? Standard probatórios? Vocês já devem ter visto aí em material e tudo mais. O que é isso, pessoal? O que vocês acham que é isso? Quando falar, isso aqui não satisfaz o standard probatório, geralmente em julgado, né? Que geralmente quando anula a prova, né? Na atividade policial.
Isso. Um conjunto de provas suficientemente fortes para determinadas situações. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Lembra daquela competição de salto com vara? De salto em altura? Pronto, de salto em altura, melhor. De salto em altura. Não tem um sarrafo lá que o camarada tem que saltar? O sarrafo é o standard probatório, certo? O standard probatório para instaurar um inquérito policial, ele é muito mais baixo, certo? Para instaurar um inquérito policial, o meu sarrafo é mais baixo, é mais tranquilo, certo? Eu não preciso de uma certeza absoluta, eu não preciso, né, de elementos cabalmente fortes para instaurar uma investigação. Eu preciso de indícios, né? Que é uma prova semiplena, certo? É uma prova uma prova semiplena ou algo que a gente consegue inferir por indução, certo? Que aquele fato ocorreu, ou que muito provavelmente ele ocorreu. De quem? De que aquele sujeito é o autor e aquele crime de fato aconteceu. Beleza? Então, isso é o standard para uma instauração de inquérito. Eu preciso de indícios, né? Eu não preciso de prova. Eu preciso de algo conhecido, e provado, e testado, e aferido, né, para instaurar um inquérito. Na denúncia, beleza? Na denúncia, eu já preciso de um pouquinho mais de elementos do que para o inquérito, certo? Então, além dos indícios de autoria e materialidade, eu preciso de uma justa causa, que a gente vai falar aqui, que é o quê? O fato de ser típico, certo? O fato de ser punível. Ora, eu tenho indícios de autoria e materialidade de um crime, só que esse crime está prescrito. Tem sentido eu oferecer uma ação penal? Certo? Então você tem que ter esses elementos, né, para o oferecimento de uma ação penal. Além disso, tem que analisar a legitimidade. Ó, quem está oferecendo ação penal é um membro do Ministério Público que tem legitimidade para isso, certo? Ou se for uma ação penal privada, é uma vítima, ela tem legitimidade para isso, certo? Tem interesse de agir? Ora, ela já, se for uma ação penal privada, não tem nenhuma outra, já foi oferecidos outros elementos, outras substitutivos, uma composição civil dos danos, enfim, um outro substitutivo da ação penal, vamos dizer assim, né? Ou situações que impediriam a instauração de uma ação penal, beleza? Então, para uma ação penal, eu preciso de um sarrafo um pouquinho maior, beleza? E para condenar, eu preciso de um sarrafo muito mais alto. Isso são estándares probatórios, beleza? Então, a justa causa é isso, tá, pessoal? E aí, o que essa teoria da exceção fala? Ela fala o seguinte, que essas condições da ação penal, eu vou aferir elas no momento da denúncia, certo? No momento que eu não preciso de depois da instrução probatória, de cada parte se manifestar e tudo mais, para que eu possa promover a denúncia. Basta que isso seja demonstrado na narrativa da denúncia, eu parto de um pressuposto que aquilo é verdadeiro, para aceitar essa denúncia, entende? É a mesma coisa no direito civil também. Não vai cair mais para vocês, não cai quase nenhuma prova de CFO, né? E você também adota a teoria da asserção. Então, a teoria da asserção é isso. Então, tem outras teorias que são mais rigorosas, né, pela demonstração dessas condições da ação penal. A teoria da asserção não, ela aceita, ela parte pelo pressuposto que aquilo que está narrado na denúncia, se for verdadeiro e se atender esses, esses requisitos que a gente falou, a ação penal deve ser acolhida, o juiz deve receber a ação penal. Deu para entender, pessoal? O que é teoria da exceção, o que é condição da ação penal, o que caracteriza uma justa causa. Então, além da tipicidade de eu estar trabalhando, né, denunciando algo que realmente é crime, eu tenho que ter uma punibilidade, tem que ter uma possibilidade de punir o sujeito, certo? O crime não pode estar prescrito, ou não está com outra causa de extinção da punibilidade, certo? Será um critério para receber ou não a denúncia, exatamente. Beleza. Então, essa questão está certa, tá? 30. A mudança promovida pelo pacote anticrime, Lei 13.964, que passou a exigir representação da vítima para o crime de estelionato, retroage para beneficiar o réu, mesmo nos processos cuja denúncia já tenha sido recebida. Pessoal,
o STF, certo, entendeu como marco temporal o recebimento da denúncia. Vocês entenderam o que ele está falando aqui? Antes do pacote anticrime, vamos supor lá, tua mãe caiu no golpe do Pix, beleza? Ela caiu no golpe do Pix lá, perdeu 1.000 conto lá pro estelionatário. Só que aí ela nem registrou ocorrência, nem nada e tudo mais. Isso aconteceu lá em 2018, beleza? É, é mais ou menos isso aí, cara. Tá? Se recebeu a denúncia, já era. Pro STF. Tá? E aí, o que acontece? Ela caiu nesse golpe, aí a Polícia Civil fez uma investigação, desbaratinou lá quem é que estava dando o golpe, prendeu o camarada. Em 2018, sua mãe ia ser chamada ali só como, ó, eu vi que você caiu no golpe aqui, só como uma testemunha, entendeu? Como uma vítima, mas a necessidade de representação dela não era uma condição de procedibilidade. Lembra da ação penal ali? Ela não precisava demonstrar interesse de agir, certo? Para que essa ação penal prosperasse. Agora não, depois do pacote anticrime, era necessário que as vítimas, certo? Se apresentassem ali como vítimas, como tivesse interesse de agir para que a ação penal fosse processada pelo crime de estelionato. E essa lei, ela é benéfica ou ela é maléfica em relação ao autor do crime de estelionato? O que vocês acham? Ela é benéfica, né? Ela é benéfica. E uma lei benéfica, ela retroage? Uma lei penal benéfica, ela retroage, certo? Aí que está o grande pulo do gato, Bruno. Ela tem natureza mista. Leis que alteram a condição da ação penal, elas têm natureza mista, natureza híbrida. Então, conteúdo penal e processual penal. Então, elas retroagem, certo? Beleza? Só que o STF marcou um prazo para ela retroagir, certo? Qual é o prazo? O prazo que a denúncia não, até que a denúncia não tenha sido recebida. Se a denúncia tivesse sido recebida, segundo o STF, não vai retroagir. O STJ tem outras posições um pouco mais protetoras aí do estelionatário, falando, não, mesmo que se não tiver transitado em julgado, ele pode fazer jus aí dessa retroatividade. Mas, né, para nossa prova, eu iria com esse posicionamento, ok? Qual o bizu desse tema para revisar, professor? Como assim, Márcio? Qual? Ah, tem vários bizus, cara. Tem que. é, Qual tópico? Aqui, cara, é princípios, velho. No nosso material de princípios, salvo engano, nosso material de princípios do direito penal, a gente vai falar de retroatividade da lei penal. E lá eu abro um tópico falando de retroatividade das leis híbridas, das leis que têm natureza de processual e natureza penal. Dou esse exemplo do estelionato e dou o exemplo também na lesão corporal, por exemplo, 99, o Lucas falou, cara, eu tenho um julgado que é até o trânsito julgado, salvo engano. Lucas, eu vou calçar minha sandalinha da humildade aqui, tá? Vamos deixar em stand-by, então, essa questão, certo? Questão 30. Deixa ela em stand-by para a gente analisar os julgados do STF, certo? O último que eu tinha conhecimento e que tinha colocado no material, e eu acho que já tinha caído na prova, era a questão do recebendo a denúncia, certo? Então, assim, a gente não pode confundir com a improbidade, tá? Presta atenção, na improbidade, admite retroatividade na lei de improbidade? Admite, desde que não tenha tido trânsito julgado, beleza? Tranquilo. Lucas, se você tiver o julgado aí, cara, e puder jogar aqui, já mata essa questão, beleza? Eu vou calçar meu sandalinha da humildade aqui. Realmente, a última informação, e quando eu fui fazer a questão para vocês aqui, o que eu tinha pesquisado era que até a denúncia tenha recebido. Se tiver alguma questão de concurso ou
o julgado do STF, você coloca aqui que a gente já mata essa guerra também, tá bom? Não pode para aqui é igual ocorrência. Não pode ir para casa com dúvida. Estou abrindo aqui. E é 2023 aqui, né? Então, relativamente recente. Cara, eu acho. Vamos lá. Eu vou ler esse julgado aqui com calma. Só que você viu que aqui na ementa, ela dá um prazo para ela se manifestar, né? Ela dá um prazo para a vítima se manifestar, né? Para que a vítima se manifeste em 30 dias. Entendi. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma olhada em questões também, como é que as questões estão cobrando, porque até as últimas questões a gente tinha resolvido, era esse entendimento que a gente podia levar para a prova tranquilamente, e depois eu mando a dúvida lá no nosso grupo, tá bom? Retroatividade ampla é a posição do STF, mas tem que dar esse prazo para a vítima se manifestar, né? Beleza. Beleza, Lucas, obrigado aí pelo assessoramento, tá bom? Então deixa 30, tá? Deixa 30 com asteriscos aí que a gente vai verificar o gabarito dela em relação ao posicionamento do STF, tá bom? O acordo de não persecução penal, conforme decisão do STF, pode ser aplicado retroativamente em processos iniciados antes da lei, desde que tem. O NPP é tranquilo, a 31 está certo, tá? Sobre o NPP é isso mesmo, né? É retroatividade ampla, né? A minha dúvida era em questão no crime de estelionato, né? Que na minha até onde tinha estudado era a questão do recebendo a denúncia seria o marco temporal, tá bom? Rapaz, vamos matar essa guerra logo aqui, bicho. Não gosto de ir pra casa com dúvida, velho. É igual ocorrência, moço. Você tá no serviço, você bateu o olho na situação, tá na dúvida se aborda ou não aborda, não pode ir pra casa com dúvida, né? Abriu dizer o direito, mas o chat GPT aqui, a gente já. Beleza, vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente volta. A competência absoluta não admite prorrogação.
Isso na observância gera nulidade relativa, que deve ser arguída com demonstração de prejuízo ao réu. Pessoal, em relação à competência absoluta, tá? O 32 que a gente tá? Em relação à competência absoluta, a gente parte do pressuposto que o prejuízo é presumido, certo? Então, por exemplo, o que seria competência absoluta, né, para definir competência no processo penal? Competência em razão da matéria, certo? Competência por foro de prerrogativa de função. Ah, o camarada está julgando um crime militar na justiça comum. Isso é violação de competência absoluta, certo? Ou vice-versa. E aí, o erro da questão é que você não admite prorrogação, certo? Ah, descobri esse erro. Não, como já produziu, né, vários atos probatórios aqui no processo, mantém-se a competência ali, né? Não, o deslocamento tem que ocorrer da competência, no caso de competência absoluta. A nulidade não é relativa, beleza? Então, o erro da 32 é esse. 33, pessoal. 33. A competência do tribunal do júri prevalece sobre a justiça eleitoral quando houver conexão entre crime doloso contra a vida e crime eleitoral. Isso aí eu acho que é súmula, né, pessoal? Eu acho que isso é súmula ou é um entendimento recente do STF, que no caso prevalece o crime eleitoral, certo? Porque as duas competências são de status constitucional. As duas competências são de status constitucional, então prevalece ali, prevalece a questão da competência eleitoral, tá bom? Opa, belezinha, foi mal. Vou colocar aqui na tela. E pessoal, vamos lá. Então, vou fazer minha meia-culpa aqui. Questão 30, tá? Questão 30, gabarito tá certo, beleza? Então, realmente, a posição mais atual do STF é a retroatividade ampla. Então, mesmo que a denúncia já tenha sido recebida, certo? É possível a do retroatividade da lei do pacote anticrime para exigir a representação da vítima, beleza? Então, por gentileza, altera aí o gabarito da 30, altera o gabarito da 30. Peço desculpas a vocês, né? E obrigado, Lucas, né, por estar aí atento a esse detalhe, certo? A questão da retroatividade para beneficiar o réu do estelionato é ampla, tá bom? Não, pois é, bicho, é muito, tá barato demais, né, pro estelionatário, né, cara? Beleza? Realmente a posição que eu tinha aqui era anterior a esse julgado e as questões também que eu peguei como base devem ter sido anteriores. Aí tem isso, né, cara? Às vezes você pega a questão, não tá, ninguém avisa que tá desatualizada nem nada, você acaba, beleza? Faz essa anotação para mim aí, Ian. Depois a gente vai soltar no grupo. 34 tá 33. Então, pessoal, tá errado, tá? Prevalece a competência da Justiça Eleitoral quando houver conexão em crime doloso contra a vida e crime eleitoral. Os dois têm status constitucional, então vai cair na jurisprudência do STF que vai dizer isso aí. Isso aqui é cuidado com essa 33, tá, pessoal? Muita gente aí vai confundir. 34. O princípio do juiz natural proíbe a criação de tribunal de exceção, exige que a competência seja definida previamente por meio de regras objetivas e impessoais. 34 está certa, né?
35. O inquérito policial é presidido exclusivamente pelo delegado de polícia, possui natureza inquisitorial e, por isso, não admite contraditório mesmo de forma mitigada. Cara, eu acho que a 35 tá errada, velho. Eu até botei no gabarito como errado. Por quê? Anota aí, cara, o artigo 16A. Artigo 16A, súmula vinculante 14, né? Eles mitigam essa inadmissibilidade de contraditório no inquérito policial. Artigo 16A é aquele artigo que fala do direito à defesa prévia do policial que se envolve numa ocorrência de uso da força letal tentado ou consumado. Então, eu entendo ali que mitiga, né, essa questão do contraditório já na fase inquisitorial e também, né, também entendo que a súmula vinculante 14, que permite, né, o advogado ter acesso aos autos daquilo que já foi documentado, mitiga a questão do contraditório do inquérito policial. Então, 35 é errado, tá, pessoal? 36. Vícios ocorridos durante o inquérito não contamina o processo penal subsequente, salvo se houver uma prova ilícita que seja utilizada como fundamento da denúncia. Isso é verdade, né, pessoal? Então, em regra, aqueles vícios que ocorrem no inquérito policial, na fase pré-processual, elas não contaminam o processo. Agora, se for aquela única prova que foi cabal para o recebimento da denúncia ou para condenação, por exemplo, aí sim, né, ela vai sim contaminar, vai afetar o resultado, né, daquele processo, vai gerar uma nulidade processual. Beleza? 37. O ato administrativo é sempre praticado por ente público, vinculado à administração, não podendo ser praticado por particulares. Errado, né, pessoal? Quando o particular atua em regime de colaboração com o poder público, ele pratica atos administrativos também, né? Esse é o erro da questão. 38. O atributo da presunção de legitimidade do ato administrativo é relativo, admitindo prova ao contrário, e garante que o ato produzirá efeitos até eventual anulação pelo judiciário ou pela própria administração. Tá certinho, né, pessoal? A presunção de legitimidade é um atributo. Anota aí que essa presunção é iuris tantum. Já ouviram essa expressão? Iuris tantum, que é uma presunção relativa. Beleza? O que é uma presunção absoluta? Iuris et iuri, né? Como aqui a gente está falando de um curso regular para todas as polícias militares, inclusive aquelas que cobram bacharelado em direito, é bom às vezes ter uma noção, né, de terminologias jurídicas ali. Beleza? E realmente admite prova em contrário e o ato vai produzir efeito até que ele seja anulado. Bom? E o erro da 35 é esse, que, como o concurseiro falou aí, né? Aí a nota do lado aí, súmula vinculante 14, artigo 14A do CPP. O abuso de poder é gênero, do qual são espécies os sete poderes e de finalidade. Seja o primeiro um vício na competência e o segundo vício no motivo. E aí, pessoal? O erro é esse aí, né? O erro é na finalidade, né? No desvio de finalidade, não no motivo. O poder hierárquico característico da relação interna da administração possibilita a vocação temporária de competência. Até aí, verdadeiro, né? Mas apenas entre órgãos hierarquicamente subordinados, mediante justificativa relevante. Não, qual o erro, pessoal? Não, na verdade, tá certo, né? A vocação tem que ser hierarquicamente subordinado. Tá certinho aqui, né? É na delegação que eu posso ter, né, uma possibilidade de delegar para quem está no mesmo nível hierárquico, né? Mas a vocação exige essa relação hierárquica de subordinação. Tá perfeito o item 40 aqui. Tranquilo? 41. Aqui, mais uma vez, é um tema que não está na prova no CFO da PMDF, tá? Teoria da Constituição não está no edital, mas para editais de CFOPM que exige bacharelado em Direito, está presente. Tá bom? Neoconstitucionalismo surge após a Segunda Guerra Mundial, caracteriza pela concretização dos direitos fundamentais, centralidade na Constituição e pelo fortalecimento da força normativa do texto constitucional, com predominância da interpretação principiológica. Essa questão não está no edital do CFO da PMDF no direito constitucional, mas ela pode vir no direitos humanos, tá bom? Porque a base dos direitos humanos moderna, que surge após a Declaração
universal dos direitos humanos de 48 é o neoconstitucionalismo. É conferir um aspecto ético nas leis, nos ordenamentos jurídicos das nações do mundo. O que é isso? É superar, certo? É superar um positivismo exacerbado. Então, decidir com aquilo que somente com aquilo que está previsto na norma, sem desconsiderar alguns aspectos peculiares, aspectos éticos que priorizem a máxima efetividade dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, certo? A possibilidade de concretizar, de fazer valer aqueles direitos fundamentais previstos nos tratados internacionais de direitos humanos. Essa é a origem do neoconstitucionalismo. É muito bem intencionado, né, pessoal? E a premissa que ele parte é uma premissa que você realmente, como é que fala, se coloca de joelhos sobre isso, né? Você fala assim, poxa, uma das alegações, né, para as maiores violações de direitos humanos que nós temos nesse período do século XX, século XXI, é que o agente alega que não, eu só estava cumprindo a lei. Não estava fazendo nada de errado, eu só estava cumprindo a lei. Então, você desnaturaliza qualquer aspecto moral da lei para utilizar como subterfúgio para a prática de vários atos que violam direitos humanos, que são absurdos, que são objetos. Então, a ideia do neoconstitucionalismo é superar esse entendimento, né? Tornar o direito, colocar o poder judiciário um pouco mais atuante para poder violar poder frear, brecar essas violações de direitos fundamentais com base em princípios até do justnaturalismo e tudo mais. Então era muito bem intencionado, mas aqui, atualmente, degringolou, né, por um ativismo judicial muito exacerbado, uma interferência muito forte do Poder Judiciário no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Então, está desbalanceando, né, o equilíbrio dos poderes por conta disso. Mas essa base, a origem dele é uma origem bem intencionada. Só que tem uma premissa falsa nisso aí, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, quando falava que o direito nazista, né, ele era positivismo puro, né, cumprir a lei, cara, muito pelo contrário. O positivismo ele surgia realmente para frear o poder estatal. O poder estatal julgar de acordo com a lei. E o Partido Nazista ele utilizava muito, certo, dos juízes, né, que eram indicados, né, e que deveriam julgar de acordo com a ideologia do Terceiro Reich, certo? Então, na verdade, os juízes que deturpavam a lei para fazer julgado, para julgar de acordo com aquilo que o partido entendia, né? Então, na verdade, o neoconstitucionalismo foi uma reação ao positivismo, mas ele partiu de uma premissa que não foi verdadeira, porque o positivismo, a ideia é justamente isso, é, cara, fortalecer aquilo que está na lei, né, evitar um direito muito subjetivo, baseado em interpretações muito variáveis, né, ao longo do tempo. Então é isso, com um resumo aqui de direitos humanos para vocês e tudo mais, certo? E da ideia do neoconstitucionalismo que, para quem está fazendo PMDF, tal, não vai cair, né, provavelmente em teoria da Constituição, mas pode cair em direitos humanos. Né? É muito possível que caia, porque tem muita relação, beleza? 42, de acordo com Ferdinand Lassalle, a Constituição é um documento jurídico puro. Não, Ferdinand Lassalle, certo? Ele entende que a Constituição tem caráter sociológico, certo? Ela demonstra, né, as forças reais de poder. Então, ela não é um documento. Se ela for só um documento, ela é só um pedaço de papel, beleza? Então, ela tem que reproduzir as forças reais de poder de uma sociedade. Então, está errado aqui. Ferdinand Lassalle tem, certo, o conteúdo sociológico como uma base do seu modelo de Constituição. O construtivismo contemporâneo, segundo Barroso, possui três marcos fundamentais: histórico, filosófico e teórico. O marco filosófico corresponde à doutrina do pós-positivismo. Cara, pós-positivismo e neoconstitucionalismo têm a mesma coisa, tá? O mesmo significado, está no mesmo contexto, e a reaproximação do direito com a ética está perfeita essa 43 também, uma questão que pode estar aí na sua prova de direitos humanos. 44. A Constituição brasileira é classificada como formal, dogmática, analítica e dirigente.
Destacando-se por conter normas programáticas que orientam políticas públicas, está perfeito aqui a classificação da Constituição. Ela é formal porque ela emana de um documento escrito, formalizado. Tudo aquilo que está nesse documento é norma constitucional, certo? Ainda que não trate de temas materialmente constitucionais. Você vai ter normas na Constituição. O que são normas materialmente constitucionais, pessoal? Isso aí já é importante para todo mundo que está estudando direito constitucional. São normas que envolvem garantir direitos fundamentais e organização política do Estado. E também princípios para a defesa do próprio Estado Democrático de Direito, né? Possibilidades de intervenção e de mitigação de alguns direitos constitucionais para manter a ordem, para manter a coesão e a própria existência do Estado Democrático de Direito. Então, esses são elementos, vamos dizer assim, materialmente constitucionais, eles estão previstos, presentes, né? Tem que estar presentes em todas as constituições. A nossa Constituição ela vai além disso, né? Além de prever isso, ela prevê outras normas. Questão de sistema tributário, de cultura, de desporto, que poderia estar muito bem descrito em normas infraconstitucionais, certo? Mas, formal é isso. Tudo aquilo que está no texto constitucional é norma constitucional. Ponto. Ela é dogmática, né? Ela é dogmática também por conta disso. Ela não é constitucionária, ela não é um documento histórico, né? Ela, a partir daquele momento que ela entrou em vigor, aquelas normas constitucionais, elas são constituídas de caráter dogmático, elas não têm muito espaço para você dizer que não, essa norma constitucional aqui ela foi construída através de uma conjuntura histórica ou de vários entendimentos jurisprudenciais. Então, ela é dogmática, ela é analítica porque ela não é sintética, uma Constituição extensa, né? Não é igual à Constituição americana, com 13 emendas, não é isso? Com poucas emendas constitucionais, certo? É uma Constituição extensa. E ela é dirigente, sim, porque ela procura orientar, né, a política pública, orientar as decisões do Estado brasileiro em vários aspectos, né, da sua realidade, né, intervindo em vários aspectos também. E tem normas programáticas que são normas que constituem verdadeiras promessas, né, constitucionais que são normas de eficácia limitada, né, embora estejam presentes aí na Constituição. O princípio da eficiência previsto originalmente na Constituição está errado aqui por quê, pessoal? O previsto da eficiência realmente está lá no LIMP, né? Mas ele é oriundo de uma emenda constitucional de 98. Ele não estava previsto originalmente. O CESP já cobrou isso aqui várias vezes, tá, pessoal? Artigo 46, artigo 46, né? Questão 46. Vamos lá. Conforme o artigo 46 da Constituição Federal, a administração pública, direta e indireta nacional de qualquer disponibilidade da União, do Estado, DF, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Até aqui está certo, né? Além disso, é permitida a nomeação de servidores públicos para cargos em comissão, função de confiança e empregos públicos, desde que preenchidos mediante concurso público, salvo os cargos de natureza técnica ou de chefia, que são de livre nomeação e exoneração conforme o princípio de eficiência, que também autoriza contratações temporárias sem processo seletivo, desde que haja relevante interesse público. Cara, tem alguns errinhos aqui, né? As funções de confiança não dependem de concurso público. Os cargos em comissão também não, né? Então aí estão os primeiros erros. Além disso, o princípio de eficiência ele não autoriza, né, um processo seletivo na contratação temporária sem processo seletivo. Ela autoriza a contratação temporária, né? Mas não, vamos dizer assim, por conta do princípio de eficiência, não é isso? Ela autoriza, por exemplo, para cargos de saúde, né? Combate a endemias. A Constituição autoriza, sim, a contratação temporária, mas depende de um processo seletivo, certo? Simplificado, não é um concurso público. Mas o erro mais cabal aqui, né, que eu acho, é a questão, né? Ele fala, é permitida a nomeação para cargo, comissão, função, emprego público, desde que preenchido mediante concurso público. Não. Esses cargos não dependem de concurso público. E os cargos, né, que não são de direção, chefia ou assessoramento. Não tem a ver com a natureza técnica aqui também, né, como requisito. Beleza? Pessoal, basicamente, foi isso, tá bom?
Temos ali algumas alterações de gabarito, né, na questão 30 e tem uma da Lei Maria da Penha, né, que a gente vai, vamos anular ela, tá? Como eu falei, né, a gente começou aqui a aula com o intuito de revisar alguns temas, certo? E é importante, cara, essa parte final aí de direitos humanos, que eu tenho uma noção para vocês, cara, ela vai te ajudar a entender muito da nossa doutrina de direitos humanos pós-Segunda Guerra, né? Fundamento teórico dela. É muito, muito importante que a gente tenha isso. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que vocês estejam conosco, tá bom? Na nossa mentoria. Quem não entrou na mentoria ainda, está na última semana. Mas, né, se você já está numa mentoria, se você, não sei, na sua situação, lembre-se que a gente falou, tá bom? Vamos abrir uma turma de simulados pós-edital e de preparação para discursivos. Tá bom, vai estar muito boa, muito excelente. Vou entregar o melhor para vocês e aí a gente vai ter encontros como esse para corrigir as questões de simulados. Vamos corrigir aquelas questões que vocês têm mais dificuldade, aquelas questões um pouco mais polêmicas, né, para a gente aprofundar. Peço desculpa mais uma vez, obrigado, Pedro, tá? O Pedro que deu o bizu lá, teve uma questãozinha ali que eu estava um pouquinho desatualizado, né? Acontece, tem que calçar a sandália na humildade mesmo, e, e é isso, né? O bom professor também é aquele que tem que reconhecer que ele precisa estar sempre se aperfeiçoando e às vezes acontece aí, né? Foi o Lucas, né? Eu, eu sempre procuro me atualizar, estudar bastante, né? Para estar sempre pronto para ajudar vocês, né? Senão não faz sentido meu papel de professor e mentor se eu não conseguir ajudar vocês. Mas aí aconteceu isso aí, eu agradeço aí o Lucas, beleza? E é isso. Oh, meu amigo Isaac, que bom que você está aí, cara. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Professor, o senhor Coredi... Ah, deixa eu só responder a Pabline aqui. Pabline, cara, final desse mês a gente deve estar lançando, tá? Fica ligado. Eu falei para vocês desinstalar o Instagram. Mas eu vou estar lançando as informações no Telegram, tá bom? Eu vou estar lançando as informações no Telegram, mas final desse mês, provavelmente, a gente já vai estar nesse processo de lançamento da nossa turma de simulados pós-edital e vai vir com cursos excursivos. Beleza? Professor, olhando lá na frente, você acredita que a incorporação da primeira turma aconteça quando? Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Se você não é PMDF, né, não, provavelmente não seja, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Aqui na PMDF, até o passado é incerto, cara. Não dá para ter certeza de nada, cara. Tem lá o programação do edital, pô, tá excelente. Mas não dá, cara. Às vezes a gente, meu irmão, você acha que vai ser, aí, meu irmão, acontece uma força política e tudo mais. Cara, então, como o Pedro falou, tudo pode acontecer, inclusive nada, tá bom? Então, assim, eu entendo, eu acho o que a academia espera é que a incorporação ali por meio de março, abril de vocês, entendeu? No primeiro ano, março, talvez, né, seja um período ali com bastante expectativa, mas, né, não dá para ter certeza, cara. Beleza? Sei que ano que vem, né, muitos de vocês serão cadetes. Outros serão aprovados, esperando a nomeação para próximas turmas. Vai estar tudo certo com fé em Deus. Beleza? O Ian, sim, cara. Então, um pouquinho acima, aquela história, né, do treinamento difícil, combate fácil. Como são questões que eu selecionei para a carreira de oficial, e algumas carreiras de oficiais exigem bacharelado em direito, né? Então eu acabo, em algumas questões, subindo o nível. Essas de constitucional final ali exigiam um pouco de maior base teórica. Mas tinha umas questões meio na chupeta também, né, o Ian, né? Beleza? Fala, Lucas. Diga, meu jovem. Cara, a gente tem 40 questões, né? Eu imagino um pouquinho mais de questões de português do que de raciocínio lógico. Bom?
E na turma de simulados, né, eu vou, eu vou, vou pedir contratei já, né, um professor para corrigir essas questões para vocês, beleza? Dos nossos simulados. Mas, lógico, não dá para eu dar aula, né? A parte de direito, modéstia à parte, eu consigo, né, orientar vocês, né, ministrar algum conteúdo ou outro ali, mas raciocínio lógico não dá, né? Tem que pedir ajuda aí, vai ter um professor bacana para corrigir as questões com a gente, beleza? Davi, são 4 simulados, 3 de questões inéditas, questões que vocês nunca fizeram na sua vida. Por quê? Porque quando eu lançar, eu já vou ter a expectativa que vocês já vão ter zerado o que é concurso, eu vou ter feito muita questão e tudo mais. Então, vou fazer questões inéditas para vocês, beleza? É, E vai ter um simulado, vão ser 4, mas um vai ser de questões, né, que já foram utilizadas, questões do CESP, vai ser um mix aí de questões, tá bom, Davi? Média de quanto no simulado para se considerar? Cara, Ian, é, isso é muito difícil, cara, de falar, sabe assim? Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá bom? Quando eu fui fazer Delta São Paulo, eu, cara, não estava estudando, né, com afinco ali, tipo, tinha bagagem, óbvio, mas não estava estudando muito, né, cara? Eu estudava mais, assim, para preparar aula para vocês e tudo mais. E aí, entrei numa turma de simulados e, cara, meu irmão, não passava dos 73, 74%, velho, entende? Eram simulados um pouco mais difíceis, né? Cara, tinha uns peguinhas de letra de lei ali, que às vezes você errava. E aí, pô, até deu uma baixada na moral, sabe? Eu falei, caraca, bicho, não vai dar pra passar nessa prova, não. Quase que eu não fui fazer, velho. Ah, não, não tô nem tão bem assim. Aí não sei, mas Deus falou comigo, rapaz, vai ser a última prova que você vai fazer, filho. Vai, né? E eu fui fazer, cara, e fiz 82%, eu acho, da prova, né? Então, assim, eu entendo que quem está fazendo 70% das questões nessas guias de revisão que a gente está passando, né, nesses materiais que a gente trabalha aqui e nos simulados que a gente vai lançar, tá dentro do game, velho. Tá dentro do game. Os simulados geralmente estão com um nível um pouco acima, certo? Cara, se tá, meu irmão, se raciocínio lógico está tirando sono, você tem que, no tempo livre, né? Lembra que eu falei, ó, o tempo livre ali, você vai fazer questão, tudo mais. Pô, em vez de fazer questão de direito penal, cara, faz questão de raciocínio lógico. Bom, raciocínio lógico é muito exercício, cara. É muito exercício. Porque a base vocês têm, tá bom? Todo mundo tem uma base de raciocínio lógico. Todo mundo aqui, né, fez o nível médio, tudo mais. Então, alguma coisa vocês lembram lá de matemática, né? Tá bom? Pessoal, é isso. Tá? Uma boa noite para vocês. Cara, 2 horinhas de aula hoje, mas foi uma benção. Foi sensacional. Muito obrigado aí. Fique com Deus. E até segunda-feira, aula de discursivos. Fica ligado no grupo, sábado, tá bom? Vou lançar lá a questão. Façam a questão. E na segunda-feira de manhã, tudo se renova, né? Mais uma vez, a gente se encontra, questão discursiva, encontro com a mentoria. E é isso, beleza? Fica com Deus, pessoal. Um abração.